everybody! Amado soberano Deus, graças te dou mais uma vez por estar aqui para falar da tua palavra. Em teu nome, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido de falar esse assunto de hoje, sobre o discipulado. Em teu nome eu te agradeço, em nome de Jesus. Também por aquelas pessoas que vão ouvir e aprender algo vindo da sua parte, usando assim a minha pessoa para falar com essas pessoas, para que aprendam a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, lição de número 12, a nossa EBD, a urgência do discipulado. Hope you will Louvado like seja this video. Let's go! o nome do Senhor Jesus. O texto áureo diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa lição se divide em três partes. Primeiro, o que é discipulado? Segunda parte, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E a terceira é discipulado e o crescimento sadio da igreja. Louva a Deus pela sua vida, que hora você tem visualizado os meus vídeos, que o Senhor continue a se abençoando a você, a vós outros e a vossa família. Bom, a urgência do discipulado. Introdução diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. O que é discipulado? O termo se aplica com frequência no Evangelho aos seguidores de Jesus. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular, no religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Discipulado é o quê? É a pessoa ser discípulo, aprender algo com alguém experiente, com alguém que já viveu e conviveu com determinada situação. Também é aplicado esse nome discípulo no âmbito secular, na escola. Você vai para a escola para o quê? Para aprender. Você é um discípulo da sua professora, ou do professor. A mesma coisa é o novo convertido. Ele vai para a igreja aprender com as pessoas experientes. Pois bem, o discípulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vendo aqui a nossa lição de hoje. Você que ligou o YouTube agora, a urgência do discipulado. Glória a Jesus. Eu já falei o que significa discípulo, né? Agora nós vamos ver qual é o objetivo geral dessa lição: esclarecer a urgência do discipulado. Qual e o que é discipulado? Como já falei. Qual o tripé do discipulado? O tripé
do discipulado é a palavra, a comunhão e serviço. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Quanto mais uma igreja que discipula, ela vai crescendo através de quem? Dos seus ensinamentos, através daquele discípulo que ora aprendeu algo vindo da parte de Deus. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente, idôneo. É preciso ter alguém experiente, que já viveu e conviveu com determinadas situações, antes dessa pessoa lecionar a um novo convertido. Você já pensou um novo convertido ensinando um outro novo convertido? O que é que um vai passar para o outro? É necessário alguém, uma pessoa idônea, experiente em determinados assuntos religiosos, que saiba a doutrina da sua igreja, os dogmas da sua igreja, para que aquela pessoa, o discípulo, seja bem instruído na palavra de Deus. Ele conhecer a doutrina daquela religião, daquela denominação que ora ele faz parte. Conhecer os dogmas da igreja. É isso que serve o discipulado. Quantas pessoas aí aceitaram Jesus e não houve um discipulado correto? E as pessoas acham que tem que fazer o que elas querem. Por quê? Não houve realmente um bom discipulado, um bom ensino para esse discípulo, essa pessoa. Amém? O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente, idôneo, que assim ensine, e pessoas dispostas a aprender, com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Efésios 4, 11 ao 14. Na fé, a relação entre o mestre e o discípulo é antemporal. Antemporal significa que não pode ser controlado com o tempo. A palavra antemporal. O nosso mestre, ele é por excelência. Quem é o nosso mestre por excelência? O Senhor Jesus. Nenhum professor, pedagogo é melhor do que o outro. Todos estão no mesmo patamar. Basta somente um procurar conhecer determinados assuntos para passar para os seus discípulos. Amém? Mas Jesus é o nosso professor, o pedagogo dos pedagogos, é nosso professor por excelência. É o Senhor Jesus. Pois bem, a grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações. Façam discípulos a todas as nações. Fazer discípulo é discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual a cada cristão. Se não houver um discipulado para os novos convertidos, assim como houve para mim e para você, irmão e irmã, a igreja não vai prosperar financeiramente, não vai prosperar espiritualmente, porque não tem um bom discipulado, alguém que instrua as pessoas. Por que estão tantas pessoas evangélicos perdidos em determinados assuntos? Porque não houve um determinado discipulado adequado para essas pessoas. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Não foram instruídas. Simplesmente as pessoas aceitam a Jesus
e deixa, me desculpe falar, a Deus dará. Sem orientação, sem doutrina, sem nenhum instrumento de ensino, as pessoas não sabem nem sequer, às vezes, até o nome do pastor. Pergunta a essas pessoas qual é o nome do seu pastor. Tem pessoas que nem sabem, porque não são discipuladas de acordo como deve ser. Não são lecionadas como deveria ser o discípulo novo, isso é, o novo convertido. A educação cristã, a primeira parte do terceiro tópico da lição. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação. Pois bem, nossos cursos teológicos, às vezes tem pessoas que é até contra a própria teologia. Como já falei em um dos meus vídeos, o que é teologia? Logia, estudo. Teo, no grego, Deus. Estudo de Deus. Em nossos cursos, quando eu fiz curso médio, não é médium não, médio em teologia, nós aprendemos ali diversas maneiras sobre Deus. Aprendemos diversas matérias. A doutrina do Espírito Santo, viu? A pessoa de Deus, quem é Deus. Nós aprendemos a matéria homilética, a matéria exegese, a matéria bibliologia. É preciso não dar um curso teológico para os novos convertidos, porque é um alimento um pouco pesado para os novos convertidos. Tem que alimentar a eles com a palavra de Deus a princípio. Aí sim, um outro tempo, pedir para ele que faça o seu curso teológico para conhecer e ter o conhecimento de quem é Deus. Como diz aqui, ó, o currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus. É bom a pessoa ter conhecimento? É bom a pessoa ter sabedoria? Não confundam conhecimento com sabedoria. Conhecimento você só adquire a sabedoria através do conhecimento. Eu expliquei 4 matérias do curso teológico: bibliologia, homilética, exegese, bibliologia, exegese, homilética e mais uma matéria. Me fugiu da memória agora. Por que eu expliquei em um dos meus vídeos? Porque eu tenho conhecimento de determinados assuntos. Porque eu estudei. Conhecimento é aquilo que você adquire porque você estudou. E a sabedoria, irmão Antônio? A sabedoria é o acúmulo de conhecimento daquilo que você estudou. Um médico, quando vai estudar medicina, ele não já vai sendo médico, eu sou médico. Ele vai ter o conhecimento de determinados assuntos da medicina. A pessoa tem que lecionar aquilo que ela sabe. Repito, não confundam conhecimento com sabedoria. A sabedoria, ela é adquirida através do conhecimento. O conhecimento é o acúmulo, a sabedoria é o acúmulo daquilo que você conheceu. A sabedoria. E o conhecimento é aquilo que você adquire você estudando. Viu aí a diferença entre conhecimento e sabedoria? E para a pessoa ensinar um novo convertido, para saber discipular, tem que ter o determinado conhecimento de um determinado assunto religioso. Como deve ser o caráter da pessoa, o novo convertido, na igreja, como ele tem que se comportar, como ele deve se vestir. Isso tem
cada igreja a sua doutrina e os seus dogmas. Isso vai ser ensinado pelo mestre, pela pessoa que está discipulando essa pessoa. Pois bem, o tripé do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço. Qual o papel do discipulado? É explicar o porquê desse cuidado, que é a comunhão, a transformação pessoal através do relacionamento. Ocorre quando o amor de Deus é manifesto através de seus filhos. João 17, 20 a 23. Vivemos em uma sociedade pós-moderna, onde não basta apenas dizer arrependa-se e crê em Jesus. Não é, basta só isso. É possível decorrer dos estudos que alguns discípulos carreguem consigo um enorme conceitos estranhos. Quer dizer, a pessoa diz, arrependa-se e aceita Jesus e está tudo bem. E faça o que você quiser. Não é assim. Ele carrega um determinado conceito errôneo, errado, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele fica, me desculpe ele dizer, a Deus dará. Quem ensinou, quem vai ensinar esse discípulo? Como ele vai prosseguir a sua vida espiritual? Amém? A palavra, o tripé, a segunda parte da nossa lição. A palavra, o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. A palavra, a autoridade das Escrituras, é singular e única, pois a sua fonte é o propósito de Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, os primeiros discípulos, eles se converteram, os apóstolos ensinavam e eles perseveravam na palavra e na oração, porque eles foram orientados a orar, a buscar a Deus, a santificar as suas vidas. Isso é que o novo convertido precisa ser discipulado, precisa ser ensinado a jejuar, a orar, a estar mais perto de Deus através da oração, através do jejum, santificando a sua vida. O serviço. A palavra, eu falei agora, a comunhão. Ter tudo em comum é partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega, koinonia, quer dizer comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento, como ou é acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. É a pessoa ter comunhão com a igreja, com o pastor, primeiramente com Deus, participar dos eventos, participar das coisas que a igreja está oferecendo, que a igreja tem coisa boa, a igreja tem paz, a igreja tem amor. É isso que a pessoa que está lecionando, ensinar um novo vestido, ele está em comunhão, primeiro com Deus, depois consigo mesmo, depois com a sua família e com a igreja. Aleluia. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém, ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maneira das vezes, aos sacerdotes no santuário e também qualquer pessoa temente a Deus. A primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representando sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, o cumprimento da grande comissão. Glória a Deus. Tá aí, trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. Glória a Deus. Ele, a pessoa que está sendo ensinado, ele tem que ensinar a palavra a ele, estar em comunhão com Deus e também fazer o serviço
na obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do seu Jesus. A terceira parte diz: discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Se a igreja não discipular, se a igreja não lecionar, não ensinar os seus dogmas, a sua doutrina, o seu conceito, essa pessoa vai ficar, como diz o popular por aí, igual a um cego perdido em tiroteio. Ele não sabe para onde vai, não sabe onde está, o que é que eu estou fazendo aqui nessa igreja, o que é que essa igreja me oferece. Não tem discipulado, ele não tem comunicação com os outros, ele não tem comunhão com os outros na igreja, não orientam ele como deve ser se comportar na igreja, o que ele tem que deixar de fazer, ele tem que ser ensinado por alguém idôneo, que seja experiente, porque lecionar não é para todo mundo. Isso, o pastor tem essa visão, tem que ter na igreja. Aquela pessoa dá para lecionar, não é que aquela pessoa é melhor do que alguém na igreja, não é isso. Um pastor, servo de Deus de verdade, tem a unção de Deus, foi ungido por Deus e pelos homens, escolhido por Deus, escolhido pelos homens, escolhido por Deus lá em cima, escolhido pelos homens aqui na terra. Se a igreja, o ministério escolheu, é porque ele tem uma visão ampla de enxergar quem é quem na igreja e colocar em determinados cargos na igreja. Glória a Deus. O crescimento espiritual é o processo do discipulado. A igreja só cresce espiritualmente se a pessoa passar por esse discipulado. A pessoa vai aprendendo, vai aplicando o ensinamento em sua vida, vai mudando o seu caráter, a sua personalidade, o seu modo de viver, vai dando testemunho para o mundo. Quando pensa que não, ele já está discipulando uma outra pessoa. O crescimento numérico, o processo do discipulado, eu estou na terceira parte, no segundo item da lição. O crescimento numérico, o processo do discipulado proporciona à igreja. A igreja, além de crescimento espiritual, crescimento numérico. Quanto mais a gente discipular alguém, mais o número de pessoas vai aumentando, porque eu discípulo essa pessoa aqui, ele já vai discipulando alguém, e esse alguém vai discipulando a outra pessoa, e aí vem o crescimento em números na igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O exemplo da igreja de Antioquia, na Síria. O público da igreja de Antioquia, ou Antioquia, como você queira ler, era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Pois o pastor conhece, o pastor ele tem visão de quem é quem na igreja, não que seja o melhor do que ninguém, é porque já tem muito tempo ali na igreja, o pastor viu o seu testemunho, o pastor viu que ele é cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações, e essa pessoa está apto a lecionar a alguns discípulos, um novo convertido na igreja. A conclusão da nossa lição diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais na Bíblia. Qual é o melhor lugar para a pessoa ser ensinado espiritualmente falando? Na igreja. Que a igreja vai ensinar a pessoa a não brigar. A pessoa vai ser discipulado, vai ser ensinado a não xingar. Vai ser ensinado a não fofocar. Vai ser ensinado a não ficar com picuinhas por aí. A igreja vai ensinar a pessoa a ser um bom pagador.
com as suas dívidas. A igreja vai ensinar a pessoa a ter um caráter na sociedade. Veja como é útil a igreja aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? As pessoas que estão ali na igreja são pessoas que foram instruídas, pessoas que foram orientadas a não ficar fazendo coisas que não devem, devido a ser um servo de Deus. Eles foram discipulados por alguém, teve um bom ensinamento a conviver de bem consigo, com Deus, consigo mesmo e com a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é tudo que a escola secular ensina a um aluno. Aí ele vem para a igreja e aprende coisas que a escola secular não tem condições de explicar, porque a igreja ela é espiritual. A igreja ensina coisas de Deus e a escola secular não ensina. Vai ensinar o alfabeto, vai ensinar a matemática, a aritmética. A escola vai ensinar história, geografia, ciência, filosofia e assim por diante. E a igreja ensina, além da igreja lecionar o caminho reto, o caminho certo. Não estou falando de religião que é boa, é melhor do que uma, melhor que a outra. Não é isso. A igreja vai ensinar que a pessoa tem que conviver de bem com a sociedade, com Deus, consigo e com seu próximo. Amém? Esse é o trabalho do discipulado. Quem vai lecionar a uma pessoa? O que vai ensinar a essa pessoa? Qual a doutrina da igreja? Qual o dogma da igreja? Que hora essa pessoa... Isso é, se a igreja tiver doutrina. Porque cada igreja tem a sua norma, tem a sua doutrina, tem os seus dogmas. Amém? Pois bem, vivemos em uma sociedade... Isso aí eu já falei. A passagem mais conhecida sobre discipulado está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Mateus, capítulo 28. Se você tem a Bíblia aí, por favor, me acompanhe. Mateus, capítulo 28, versículo... Mateus 28, versículo 19 a 20. Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A passagem mais conhecida sobre discipulado está aí, em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 a 20. Discipulado é completude da vida do cristão, sendo formado diariamente como discípulo de Cristo. E a própria vida cristã não é um programa e nem um método ser discipulado. Discipulado não é um grupo espiritual. Eu vou discipular só esse aqui. Esse daqui vai ser espiritual. Não é isso que a gente está falando. Discipulado não é isso. Só vou ensinar essas pessoas para ser sábias, saber os dogmas e a doutrina da igreja. Discipulado não é um grupo criado por alguém, mas é todo aquele que é cristão, e ele é todo aquele que é cristão e salvo por Jesus. Discipulado é tornar-se e continuar sendo discípulo de Cristo através da pregação do Evangelho dia após dia. Quer dizer, eu não sou um expert em pedagogia. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo do meu pastor Edivaldo Constantino, aqui do Veracruz, no estado de São Paulo. Eu sou um discípulo dele, estou aprendendo com ele. Um bom discípulo é aquele que gosta de aprender com seu pastor, com a igreja e com Deus.
Tem pessoas que não têm a humildade de chegar e dizer: pastor, eu não sei isso, eu não sei aquilo, me ensine. A melhor coisa que tem, irmãos e irmãs, é a pessoa ser humilde em querer aprender. A melhor coisa que tem não é a pessoa ter grande conhecimento teológico, mas a pessoa ter uma boa simplicidade e humildade. Humildade de conhecer ao Senhor. A melhor coisa que tem quando a pessoa tem uma vida de humildade na presença do Senhor, diante dos irmãos e da igreja. É a pessoa ser humilde, querer aprender as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vamos agora responder o nosso questionário. Se você tem essa lição aí da EBD, eu vou responder os questionários da nossa lição. A quem se aplica o termo discípulo nos evangelhos? Olha a resposta. O termo se aplica com frequência nos evangélicos, aos seguidores de Jesus. Essa é a resposta. Mateus capítulo 5, versículo 1 e João 2, 12. O que é a grande comissão? É o nome que se dá, é a resposta 2. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Pergunta número 3. O que envolve a comunhão no cristianismo? A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o pai, com o filho. 1 João 1, 3. E com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13. A quarta pergunta. Qual o objetivo do processo do discipulado? O objetivo do processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. A quinta. Qual foi o propósito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo? Foi para plantar em locais para disciplinar e ensinar a igreja. Foi plantar igrejas locais. Esse foi o objetivo da viagem missionária de Paulo. Plantar igrejas locais, mas para disciplinar e ensinar a igreja em Éfeso e formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Atos capítulo 18, o versículo 22 e o 23. Também Atos 19, 1, 20 a 23. Está aí o término da nossa lição. Faça pergunta ao seu professor. Não se acanhe, como diz o baiano. Louvado seja o Senhor, o modo da gente falar. Não se acanhe. Faça pergunta ao seu professor. E se porventura você tiver alguma pergunta para me fazer, ligue para meu zap 11 961 38 21 30. 11 961 38 21 30. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o término da nossa lição, a urgência do discipulado. Lição 12. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O texto áureo, Mateus 28 e 19. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.